Já haviam se passado aproximadamente 2 anos da minha transferência de domicílio de Videira para Fraiburgo e eu continuava frequentando a loja União Mística de Videira, que eu havia ajudado a fundar no ano de 1987. Naquela época, não havia nenhuma loja maçônica em Fraiburgo ainda. Foi então que, em meados do ano de 1991, em data que não me lembro bem, fui apresentado a Edson Nelson Ubaldo, renomado advogado da região e maçom emérito. Logo nos identificamos como maçons e a conversa, como não poderia deixar de ser, acabou derivando para assuntos maçônicos. Foi então que ele me perguntou por que não existe loja maçônica em Fraiburgo, que é uma cidade próspera e com expressiva população. Eu respondi a ele que eu não tinha assim lá muita certeza do motivo, mas que talvez fosse pelo fato de que existissem apenas 2 ou 3 maçons na cidade e todos eles vinculados a lojas maçônicas da cidade de Videira, como eu, por exemplo. O Baldo corrigiu-me dizendo que havia pelo menos mais um maçom para eu aditar a esses cálculos, referindo-se a Ayrton José Jacomel, que era então gerente do BESC em Fraiburgo, recém-transferido ele de Campos Novos, onde havia sido iniciado na loja Silêncio e Fraternidade. No dia seguinte fui ao BESC conhecer o Ayrton. Identifiquei-me como maçom e, naturalmente, começamos a falar sobre maçonaria. E então fizemos um rápido levantamento, como que levantamento dos maçons que conhecíamos na cidade. Lembrei do Flávio Martins, então recém-iniciado na loja maçônica Acácia do Sul de Videira, e ainda aprendiz na época, e do Antônio Rocha da Silva, que conheci como obreiro também da loja Acácia do Sul tempos atrás. O Ayrton adicionou o nome então de José Newton Nola, então gerente da agência local do Bradesco, também recém-chegado na cidade de Fraiburgo. Contamos, deu 5. Aí nós nos olhamos assim com uma certa satisfação, já tendo aquela ideia de que 5 se aproximava da possibilidade de criarmos uma loja em Fraiburgo. Então o Ayrton pegou no telefone, ligou para o Nola, cuja agência do Bradesco que ele gerenciava ficava próxima, em questão de minutos chegou na agência do BESC onde nós estávamos. E ficamos ali, nos identificamos primeiro, e ficamos ali conversando animadamente sobre maçonaria e outros assuntos, naquela alegria própria de encontro de maçons que, curiosamente, embora não se conheçam, parece que de repente se tornam amigos como se conhecessem há muitos anos, e que os profanos, quando veem esse fenômeno, acham muito interessante. Naquela mesma noite, reunimos-nos em minha casa para conversar sobre maçonaria. A conversa entrou pela madrugada. Descobrimos que estávamos vinculados a potências maçônicas diferentes. O Ayrton era vinculado ao GOSC, o Nola era vinculado às grandes lojas e eu ao GOB. Mas mesmo assim resolvemos criar uma célula maçônica em Fraiburgo, a partir de nós 3 e de quem mais, dentre os maçons da cidade, resolvessem aderir à nossa ideia. A escolha da potência maçônica nos vincular ficou para mais tarde, definindo-se apenas que escolheríamos aquela que, no conjunto de fatores envolvidos, se revelasse a mais adequada. Foi quando, dias depois, viajei a trabalho para Florianópolis e, por sugestão do Baldo, resolvi conhecer a sede do Grande Oriente de Santa Catarina. Fui muito bem recebido pelos irmãos daquela obediência e, em especial, pelo grão-mestre José Carlos Pacheco, que falou-me das boas relações existentes na época entre os grãos-mestres das 3 obediências maçônicas catarinenses e do propósito conjunto deles de expandir a maçonaria em nosso estado com responsabilidade e sem rivalidades. Em relação ao nosso propósito de criar uma loja maçônica em Fraiburgo, ele disse que via
essa ideia com bons olhos e nos apoiaria de forma incondicional, independentemente da potência maçônica que escolhêssemos. De volta para Fraiburgo, recebemos a adesão do Flávio e do Rocha e começou a amadurecer a ideia da fundação de um triângulo maçônico e depois, posteriormente, a loja maçônica propriamente dita. Mas daí, numa noite, na casa do Ubaldo, em Campos Novos, ouvi dele: por que não fundar logo uma loja? Aí eu lhe respondi para ele que nós tínhamos apenas 5 maçons, 4 deles mestres e um aprendiz, enquanto é necessário para se criar uma loja 7 mestres. O Ubaldo, então, que era na época delegado do grão-mestre, me disse que se escolhêssemos o GOSC como obediência, as lojas maçônicas de Campos Novos, de Curitibanos e de Caçador garantiriam o funcionamento da loja de Fraiburgo, cedendo os mestres necessários até que fôssemos ou formássemos os nossos e fôssemos os 7. Confesso que me senti meio inseguro com aquele oferecimento. A proposta implicaria no deslocamento, pelo menos quinzenal, de irmãos daquelas cidades até Fraiburgo, em noites de semana, o que pareceu um sacrifício que poucos estariam dispostos a assumir. Então, eu busquei a opinião de Ari Luiz Dalazen, querido irmão que havia assistido a ser iniciado na Cássia do Sul de Videira e que naquela época residia em Curitibanos, vinculado à loja Estrela do Planalto. A conversa pessoal que eu pretendia manter com Ari em Curitibanos converteu-se num saboroso churrasco na casa do Davi Melo. Presentes ao churrasco, vários irmãos da loja Estrela do Planalto, inclusive o então venerável mestre Rui Stimamiglio, e acabei recebendo deles a garantia da presença de pelo menos 3 mestres daquela oficina em todas as sessões ritualísticas da futura loja de Fraiburgo. Efetivamente, até que exaltássemos os nossos próprios mestres em número suficiente, por cerca de 1 ano, 3 irmãos de Curitibanos infalivelmente compareceram a todas as sessões ritualísticas de nossa loja de Fraiburgo. Foram eles Ari Luiz Dalazen, Davi Melo e França Abraão Filho. O próximo passo foi contatar com os irmãos da loja Luiz Balster, de Caçador, muitos dos quais já conhecíamos pessoalmente, e tínhamos na pessoa do venerável mestre da época daquela loja, César Pedrassani, um grande irmão, valoroso irmão e um amigo muito especial. Ele se comprometeu conosco, igualmente como os outros irmãos das outras lojas, a nos apoiar integralmente, o que realmente fez. Durante o período em que precisávamos da presença de mestres de outras oficinas para completar o número de mestres para as nossas sessões regulares, nós contamos com a assiduidade do irmão Luiz Antônio Palladini. Então, resolvemos promover uma reunião em Fraiburgo de representantes de todas essas 4 lojas madrinhas. A Cássia dos Campos e a Silêncio e Fraternidade de Campos Novos, a Estrela do Planalto de Curitibanos e a Luiz Balster de Caçador. Na falta de outro lugar, minha sala de estar ficou repleta de irmãos que, sem cadeiras suficientes, foram sentando-se em almofadas semeadas pelo chão. Embora eu tenha ficado um pouco constrangido pela acanhada recepção que pude oferecer a eles, fiquei exultante de alegria com a presença, entre outros, dos 4 veneráveis mestres. O Luiz Carlos Capelari, pela Acácia dos Campos, João Carlos de Domênico, pela Silêncio e Fraternidade, o Rui Stimamiglio, pela Estrela do Planalto, e o César Pedrassani, pela Luiz Balster. A loja maçônica de Fraiburgo foi ali informalmente fundada. A escolha da obediência maçônica, obviamente, recaiu no Grande Oriente de Santa Catarina. O rito escolhido, por sugestão do Ayrton Jacomel,
E em homenagem à inestimável contribuição do Edson Ubaldo, foi o rito adramita, que era o rito praticado pela loja Silêncio e Fraternidade de Campos Novos. O nome que eu sugeri, Obreiros da Paz, inspirado na oração do ritual de aprendiz, foi aprovado por unanimidade. A data oficial para a fundação, ajustada com o grão-mestre José Carlos Pacheco, ficou para 18 de dezembro de 1991, a realizar-se no Salão de Convenções do Hotel Renard. Não tínhamos nem sequer um local apropriado para promover as nossas reuniões. A fundação oficial da augusta e respeitável Loja Simbólica Obreiros da Paz, do Oriente de Fraiburgo, portanto, deu-se em assembleia não ritualística, já que não tínhamos templo maçônico naquela época aqui na cidade de Fraiburgo. Na manhã seguinte, à fundação da loja, levei os irmãos Pacheco e Lúcio, respectivamente grão-mestre da obediência, e o Lúcio, que era o patriarca do rito adoniramita, levamos os dois para conhecerem a sala comercial que nos serviria de templo maçônico. Uma sala comercial. Apesar de não apresentar essa sala comercial, as condições ideais, o local foi aprovado com muita condescendência por aquelas duas autoridades maçônicas. Passamos então a tarefa de transformar aquela sala comercial num templo maçônico. O Flávio providenciou os serviços de carpintaria, mandando construir uma parede divisória e um tablado para servir de oriente. O Ayrton trouxe de Campos Novos os altares de madeira compensada que serviram à loja Silêncio e Fraternidade quando de sua fundação. As colunas de entrada, compostas de 2 canos de chaminé de fogão a lenha, foram cedidas pelo irmão camponovense João Carlos Becker. As cadeiras foram trazidas pelo Rocha, então diretor da Renard Móveis. O Flávio mandou fazer ainda espadas a partir de molas de suspensão de veículos, que depois de cromadas ficaram lindas, pelo menos aos nossos olhos. As 2 janelas da frente, que davam para a rua, foram cobertas por 2 grossos blackouts. O dossel do Venerável foi confeccionado pela minha esposa Tânia, de saudosa memória, falecida em abril de 1999. Fixei então esse dossel do Venerável no teto com trilhos de cortina. A abóboda celeste foi construída pela esposa do irmão Ayrton, com estrelas de isopor fixadas no teto com fita adesiva. A coluna da harmonia vinha de um velho aparelho de som de há muito aposentado na sala do Nola. O nosso templo ficou uma beleza, pequeno e aconchegante, apesar do calor quase insuportável nas noites de verão, porquanto não tínhamos como colocar no local ar-condicionado. Não podíamos sequer abrir as janelas, pois seríamos vistos pelos transeuntes. Tudo era extremamente simples. Hoje, lembrando daqueles momentos mágicos, sinto muita saudade. Em meio a todas aquelas dificuldades, éramos felizes e nos chamávamos com muita sinceridade de amados irmãos. O tempo passou. O destino fez com que outras lojas maçônicas fossem criadas em Fraiburgo e novos irmãos fossem admitidos. Mas os primeiros passos dessa loja, esses primeiros passos dessa longa e bela caminhada, não devem ser esquecidos. Que as novas gerações de maçons que aportem na nossa cidade saibam bem preservar a nossa história.